O futuro de Bittencourt em suspenso. Saudações, nação tricolor. Se você está aqui, é porque também vive e respira Fluminense, e não poderia deixar de acompanhar as últimas novidades que estão sacudindo os bastidores do nosso clube. Hoje, temos uma notícia que está dando o que falar e promete impactar não apenas o presente, mas também o futuro do nosso amado Fluminense. O futuro presidente do clube confirmou que Mário Bittencourt, figura central na diretoria e que já ocupou a presidência em um passado recente, ainda não tem uma função definida. É isso mesmo. A incerteza paira sobre o ambiente tricolor, e as reações já estão fervendo. Para quem não está por dentro, Mário Bittencourt foi um dos responsáveis por momentos importantes na história do Fluminense, incluindo a conquista de títulos e a formação de um elenco competitivo. No entanto, sua trajetória também foi marcada por polêmicas e decisões que geraram divisões entre a torcida. Agora, a sua indefinição no cargo gera um clima de expectativa e, ao mesmo tempo, de insegurança. A torcida, apaixonada e sempre atenta, sente a pressão e se pergunta: o que isso significa para o nosso Fluminense? A resposta para essa pergunta não é simples, mas vamos explorar os desdobramentos dessa situação. A situação do clube é delicada. Estamos em um momento crucial do calendário, com competições acirradas e um elenco que precisa de liderança. A falta de uma posição clara para Bittencourt não é apenas um detalhe burocrático, é uma questão estratégica que pode influenciar diretamente nas decisões sobre contratações, renovações e até mesmo na montagem da equipe para os próximos jogos. A torcida, em sua essência, anseia por respostas, e cada dia que passa sem uma definição só aumenta a ansiedade. Vamos lá! O que podemos esperar desse cenário nebuloso? Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em diferentes ângulos dessa notícia, desde as implicações táticas até o impacto no mercado de transferências. Portanto, se você ainda não se inscreveu e deixou seu like, faça isso agora. É hora de se juntar a nós nessa jornada esportiva. Pense em como essa situação pode afetar a nossa performance em campo e as expectativas para o futuro. Fique conosco, porque o drama está apenas começando. O ângulo tático e suas implicações agora, diante da incerteza sobre a função de Bittencourt, é hora de refletirmos sobre como essa indefinição pode impactar a estratégia do time. A falta de uma liderança clara não é apenas uma questão administrativa, ela pode gerar um efeito dominó que reverbera diretamente no desempenho em campo. O Fluminense tem um elenco talentoso, mas sem um norte definido, as decisões sobre escalações, táticas e estratégias para os próximos jogos ficam em um limbo preocupante. O que será do nosso time sem uma bússola para guiá-lo? Imagine a situação em um jogo decisivo. O técnico pode ter uma ideia clara do que deseja implementar em campo, mas sem a aprovação e o suporte de alguém na diretoria, essas ideias podem não se concretizar. O exemplo mais recente na memória da torcida é a sequência de jogos em que o Fluminense precisou se reinventar em pleno Campeonato Brasileiro. Ter um Bittencourt no comando, com uma estratégia clara e uma visão para o futuro, poderia ter mudado o rumo de algumas partidas. Mas o que significa isso na prática? Um time coeso e bem treinado depende do alinhamento entre as várias frentes do clube. Se o presidente não tem uma função definida, como os jogadores podem confiar nas diretrizes que vêm da comissão técnica? O clima nos bastidores é sempre um reflexo do que vemos em campo. E se houver descontentamento, isso se traduz em desempenho. A torcida precisa se perguntar: como os jogadores estão reagindo a essa situação? Estão motivados ou desanimados? Além disso, a questão das contratações torna-se ainda mais pertinente. O Fluminense precisa se preparar para o próximo mercado de transferências, e decisões devem ser tomadas rapidamente. Será que Bittencourt, sem uma posição clara, terá a autoridade necessária para atuar nas negociações? A falta dessa liderança pode resultar em oportunidades perdidas para reforçar o time. O torcedor, que vive a ansiedade das janelas de transferências, sente que o tempo está passando e as incertezas se acumulam. Portanto, é fundamental que a torcida se una em torno da esperança de que essa situação se resolva em tempo hábil. Afinal, o que queremos é ver nosso time forte, competitivo e preparado para enfrentar os desafios. O que você pensa sobre isso? A pressão sobre o elenco é desmedida? Ou será que os jogadores estão prontos para superar essa fase?
Compartilhe suas opiniões nos comentários, pois a voz da torcida é sempre importante. O impacto no mercado de transferências agora. Vamos girar a nossa lente para o ângulo do mercado de transferências. A indefinição sobre a posição de Mário Bittencourt tem um impacto direto nas movimentações do Fluminense. O mercado de transferências é uma montanha-russa, e cada dia em que a situação se arrasta pode significar a perda de grandes oportunidades para o nosso clube. E aqui, a ansiedade da torcida se intensifica. Quando um clube está em transição, especialmente em sua cúpula, as negociações podem se tornar mais complicadas. Jogadores que poderiam ser alvos de interesse podem hesitar em se juntar a um clube em que a direção é incerta. E quem pode blamá-los? O profissionalismo e a visão de um clube são fatores cruciais na decisão de um atleta. Atraindo novos talentos, por exemplo, pense em um atacante cobiçado, que pode ter propostas de vários clubes. Se ele perceber que a situação no Fluminense é instável, ele pode optar por um clube onde a direção é mais clara e onde vê um futuro mais promissor. Isso, sem dúvida, é um risco que a diretoria precisa administrar. O Fluminense precisa ser proativo em mostrar que, apesar das incertezas, o clube é um lugar onde se pode crescer e se destacar. Renovações em jogo. E o que dizer sobre as renovações de contratos de jogadores que já estão no elenco? Jogadores-chave, aqueles que são pilares no time, podem estar esperando uma definição sobre a direção do clube antes de decidir sua permanência. Se a torcida sente a pressão, imagine os jogadores. A instabilidade na cúpula pode afetar a confiança do grupo e a postura em campo. A pressão do mercado de transferências é imensa. A cada dia que passa, a incerteza pode levar a um efeito dominó. Jogadores podem ser abordados por outros clubes, e o Fluminense pode perder talentos valiosos se não agir rapidamente. A pergunta que fica é: como a diretoria atual poderá agir rapidamente para acalmar os ânimos e garantir que não perdamos nossos talentos? Agora, uma reflexão para você, torcedor. Como acha que a pressão do mercado de transferências influencia a formação do elenco? Os jogadores estão cientes dessa instabilidade? E se você estivesse na posição deles, como se sentiria? A sua opinião é fundamental para entendermos a repercussão desse momento. Vamos juntos discutir nos comentários. Rupturas e mudanças na história do Fluminense. Chegamos a um ponto crucial, onde analisamos a história do Fluminense e como mudanças de direção e indefinições já influenciaram momentos críticos do clube. O Fluminense, com sua rica história, não é estranho a reviravoltas. Desde a sua fundação, sempre enfrentou altos e baixos, e a incerteza na gestão pode ser uma história que se repete. Lembre-se de momentos marcantes, como a crise administrativa que levou o clube ao rebaixamento em 1996. A falta de uma governança clara e decisiva sempre trouxe consequências severas. A torcida, apaixonada e fiel, se mobilizou em diversas ocasiões para apoiar o clube, mas a gestão, muitas vezes, falhou em corresponder a essa devoção. A transição de presidentes, sem um plano de ação claro, criou um cenário caótico, refletindo diretamente no desempenho do time em campo. Outro exemplo emblemático foi a mudança abrupta na presidência em 2009, quando o clube enfrentou uma série de dificuldades financeiras e esportivas. Naquele ano, a indefinição sobre a direção do clube culminou em uma luta contra o rebaixamento, gerando um clima de desconfiança entre os torcedores. A torcida, que sempre se mostrou resiliente, viu seu amor pelo clube ser testado, enquanto a falta de uma liderança firme deixava todos apreensivos. Agora, com a indefinição em relação a Bittencourt, será que estamos diante de mais uma página em branco na história do nosso clube? As memórias de crises passadas ainda estão frescas na mente dos mais fervorosos torcedores. Essa falta de definição alimenta um ciclo vicioso de incertezas, e a torcida, que sempre se mostrou resiliente, começa a se perguntar: até quando vamos aguentar essa situação? A história nos ensinou que, em momentos de crise, a força de um clube reside em sua base de torcedores. O Fluminense tem uma das mais apaixonadas torcidas do Brasil, e já superou desafios imensos. Quando a gestão é clara e os objetivos são definidos, a torcida se une e empurra o time para frente. Lembremos da conquista do Campeonato Brasileiro em 2010, que foi resultado de uma gestão estável e de um elenco comprometido.
Neste momento crítico, a união e apoio da torcida são essenciais para manter a esperança viva. A história do Fluminense é repleta de lições, e a torcida sempre teve um papel fundamental na superação de crises. O que você acha? O Fluminense está preparado para enfrentar mais um capítulo de incertezas? Compartilhe suas memórias e experiências no nosso canal. A palavra é sua. O futuro em aberto e as expectativas da torcida. Chegamos ao nosso capítulo final, onde é hora de integrar todos os ângulos discutidos e refletir sobre o futuro do Fluminense. O clima de expectativa em torno da indefinição do cargo de Mário Bittencourt traz à tona tanto a esperança quanto o temor da torcida. O Fluminense é muito mais do que apenas um time, é uma paixão, uma história viva que se entrelaça com a vida de milhares de torcedores. A cada dia que passa, a pressão aumenta. A indefinição sobre a função de Bittencourt pode ser um divisor de águas. Será que ele terá a chance de reassumir a liderança e trazer sua visão de volta para o clube? As decisões a serem tomadas nos próximos dias podem gerar repercussões que ecoarão por muito tempo, e a torcida aguarda ansiosamente por respostas. Afinal, a montagem do elenco e a definição das táticas são essenciais para o sucesso do time, e sem uma liderança firme, corremos o risco de ficarmos à deriva. Nos capítulos anteriores, discutimos como essa incerteza afeta a estratégia do time, as contratações e até mesmo o mercado de transferências. A torcida, sempre apaixonada e atenta, sente a pressão e clama por respostas. É nesse momento crítico que a voz da nação tricolor deve ecoar nos corredores do clube, fazendo com que a diretoria perceba a importância de se posicionar rapidamente. A união da torcida é fundamental para que possamos atravessar essa fase nebulosa. E aqui está a grande questão: o que o futuro reserva para nós? Que decisões estão por vir? Qual é o impacto real desta indefinição? Esses questionamentos são vitais e refletem a ansiedade que permeia a arquibancada. Cada torcedor tem um papel importante nessa história, e suas opiniões e ideias são essenciais para que possamos construir um futuro melhor para o nosso amado Fluminense. O Fluminense é mais do que um clube, é uma paixão que une gerações. A nossa torcida merece ser ouvida, e as expectativas são altas. O caminho à frente pode ser desafiador, mas juntos, estaremos prontos para apoiar o nosso time. A esperança é o que nos move, e a certeza de que, independentemente das dificuldades, a nação tricolor sempre se levantará em defesa do Fluminense. Portanto, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, porque a história do Fluminense continua a ser escrita, e cada um de nós é parte dela. O futuro é incerto, mas a paixão e a força da torcida são inabaláveis. Vamos juntos, tricolores! Até a próxima!